Olá, eu sou Leonardo Mira, sócio do Mira Advogados Associados, sou advogado especialista em direito da regulação da educação, direito empresarial, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a Lei de Descontos e Mensalidades, a Lei Estadual 8.864. Eu vou conversar aqui com o Dr. Bruno Drude, sócio do Renault Advogados, e nós decidimos fazer essa conversa e gravá-la aqui para poder trazer para vocês, justamente porque a gente vem de antes dessa lei ser aprovada, a gente vem debatendo essa lei, vem conversando sobre ela, vem atuando no nosso dia a dia profissional sobre essa lei. E a gente achou assim as nossas conversas muito interessantes, enriquecedoras. A gente acabou passando por diversos pontos que são pontos de dúvida, pontos de questionamento em relação a essa lei, e a gente decidiu, então, a partir daí, gravar essa conversa, gravar esse bate-papo. É um bate-papo aqui o mais informal possível, e então poder compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos achados, das nossas opiniões, no que tange a Lei 8.864, a lei aqui do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui, doutor Leonardo. De fato, essa conversa surgiu a partir dos nossos debates diários no enfrentamento das circunstâncias práticas que alcançam as instituições de ensino, mas especificamente uma instituição de ensino, no caso do doutor Leonardo, e, no caso, algumas instituições de ensino, no caso do escritório, como externo, né, como advogados externos de instituições de ensino. Nós nos deparamos com esses desafios e com os problemas causados pela norma, que em relação à qual nós temos muitas críticas, no caso, em função das subversões que acabaram sendo trazidas por ela. Então, são reflexões, de fato, que, apesar de algumas já terem sido lançadas nas diversas decisões judiciais, nas diversas medidas judiciais que desaguaram no judiciário em relação ao tema, outras cumprem, né, também um papel muito importante em outros âmbitos, que não necessariamente aquela objetividade jurídica colocada nas manifestações que foram apresentadas na Justiça e que são muito pertinentes, inclusive, para refletir os aspectos e as repercussões, não só as legais, mas outras repercussões sociais causadas pela legislação. Então, é justamente esse papo, como o doutor Leonardo falou, o máximo possível informal, que nós vamos trazer aqui para uma gravação e tornar acessível para todos, que muito provavelmente para aquelas instituições que passam pelas mesmas circunstâncias. É isso mesmo, Bruno. Nós vamos passar um pouquinho pela lei, passar rapidamente sobre alguns pontos que são os pontos de maior questionamento por parte de todas as instituições e alunos e seus responsáveis. E a partir daí a gente vai poder conversar sobre eles, falar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente analisou, apresentando aqui para vocês. A lei ela vem já de cara ali dizendo exatamente que as instituições estarão obrigadas a conceder descontos durante o estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Esse estado ele começa no dia 17 de abril desse ano e hoje ele já tem data prevista, né, através de ato normativo, para vigorar até 30 de setembro de 2020, podendo ser prorrogado, obviamente dependendo do que acontecer, e a gente vem vivendo isso aí no nosso dia a dia, a gente não sabe exatamente ainda como isso vai acontecer. Durante esse prazo e após, obviamente, a publicação da lei, após a entrada dela em vigor, as instituições estariam obrigadas, e aí instituições eu digo instituições de educação em todos os níveis, educação fundamental, ensino médio, educação superior, todas elas estariam obrigadas a conceder um desconto, tá, de acordo com a sua natureza e de acordo com o valor das mensalidades para todos os seus alunos. Então, a lei ela separa as instituições em dois nichos principais. Ela separa, em primeiro lugar, aquelas instituições de educação com finalidade lucrativa, tá? E atribui ali como alvo do desconto aqueles alunos que tenham mensalidades superiores a R$ 350. E, de outro lado, ela separa instituições como cooperativas, associações, fundações, todas elas sem finalidade lucrativa,
tá, que tenham mensalidades superiores a R$ 700. Ora, vejamos. A lei já dispõe que, para que o aluno faça jus a algum desconto, ele deverá ter sua mensalidade, e a mensalidade que ele vem pagando agora ao longo desse semestre passado, um valor superior a R$ 350 em relação às instituições com finalidade lucrativa e R$ 700 para as instituições sem finalidade lucrativa e microempresas, empresas de pequeno porte também aí incluídas. Vejamos também que o desconto ele não é aplicável imediatamente sobre a mensalidade. Ele é aplicável sobre o que excede a quantia de R$ 350. Nós elaboramos aqui um quadro, eu gostaria de poder mostrar aqui para vocês, onde vai poder ficar mais claro e ficar bem evidenciado como esses descontos são aplicados. Deixe-me compartilhar. Bom, aqui a gente procurou definir, separar as instituições por valor de mensalidade, ou seja, aquelas com finalidade lucrativa cuja mensalidade é menor do que R$ 350, e aquelas que têm a mensalidade maior que R$ 350 estariam ali na primeira coluna, nas duas primeiras linhas. Enquanto que cooperativas, associações educacionais, fundações, instituições congêneres, sem finalidade lucrativa, estarão ali na terceira e quarta linha da primeira coluna, e remetendo também para valor de mensalidade superior ou inferior a R$ 700. Vejamos que uma instituição com finalidade lucrativa que tem uma mensalidade de R$ 800, por exemplo, esse aluno fará jus a um desconto de R$ 135. Por quê? Porque o que excede os R$ 350 terá a aplicação de um percentual redutor de 30%. O mesmo aconteceria, por exemplo, uma mensalidade de R$ 2.000. Esse aluno teria um desconto de R$ 495. Por quê? Porque o que excede os R$ 350, né, vai ter a aplicação de um desconto de 30%. Por sua vez, nas instituições que são cooperativas, associações educacionais, fundações sem finalidade lucrativa, esse desconto ele só vai ser aplicado àqueles alunos que têm mensalidade superior a R$ 700, mas não sobre os R$ 700, sobre o que excede os R$ 350 de mensalidade. Então, por exemplo, no mesmo exemplo lá de uma mensalidade de R$ 800, esse aluno vai ter um desconto de R$ 67,50, enquanto que em uma dessas instituições, o aluno teria um desconto de R$ 247,50. Vejamos que esses descontos, né, e aí eu queria trazer já aqui, provocar o Dr. Bruno para esse debate, né, ele, assim, para uma família, para um aluno, para alguém que teve, teve perda de renda, foi demitido ao longo da pandemia, teve uma situação em que as reduções atingiram as economias da família, né, de quem suporta os custos das mensalidades escolares, não me parece que esses descontos seriam suficientes para poder permitir que aquele aluno continuasse a estudar. Daí a minha primeira crítica em relação à forma desigual em que a lei estabeleceu esses critérios de desconto. Vejamos, na minha opinião, as instituições, né, elas deveriam, né, durante o estado de calamidade pública, receber seus alunos e verificar casuisticamente quais alunos de fato tiveram perda de renda, perda de emprego, tiveram a impossibilidade de realmente poder continuar custeando seus estudos e, a partir daí, direcionar os seus esforços para que esse aluno possa continuar estudando. Vejamos, uma instituição sem finalidade lucrativa, com a mensalidade de R$ 800 e um aluno recebendo um desconto de R$ 67,50, para uma pessoa que não teve perda de renda, que manteve sua remuneração durante a pandemia, esse desconto realmente não faria nenhuma diferença.
né? E para uma pessoa que teve a perda de renda, acabaria acontecendo a mesma coisa, também não faria diferença. Por quê? Porque não seria suficiente para que aquela pessoa pudesse continuar estudando na maioria das vezes. Então, uma lei que deveria ter um critério de generalidade e deveria tratar aqueles que são desiguais de forma também desigual, acaba por colocar todo mundo numa mesma situação e privilegiar aqueles que não precisam em detrimento daqueles que precisam. É, e esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui para o debate, né? Ver o que o Dr. Bruno acha sobre isso. Já muitas vezes conversamos, mas enfim, queria ouvi-lo um pouco também. Isso, e não é à toa. Só vamos tirar o quadro para a imagem ficar completa, Perfeito. também, para facilitar. E não é à toa que a Constituição é muito clara no sentido de estabelecer a União como a exclusiva legisladora de questões de direito civil. E também temos um ponto a seguir, que é o direito do trabalho, que a lei acaba também tocando no direito do trabalho, mesmo que indiretamente, ou não objetivamente, ou não explicitamente, mas acaba gerando, sim, uma interferência no direito do trabalho, legislando sobre o direito do trabalho. Mas voltando para a questão privada, para a questão civil, não é à toa que a Constituição estabelece que a União é exclusivamente quem deve legislar sobre direito civil. É justamente para estabelecer políticas que sejam uniformes e bem pensadas e que não impliquem justamente, e é sempre muito delicado, que o Estado intervenha na ordem econômica, e especialmente em questões privadas que já são regulamentadas, e até gostaria que o doutor Leonardo tocasse nesse assunto depois. As mensalidades já são regulamentadas, já recebem regulamentação governamental, mas ainda tem um feixe, ainda possuem uma lacuna privada de deliberação, de exercício das manifestações de vontade dos sujeitos privados. A partir do momento que o Estado resolve interferir mais ainda e reduzir mais ainda o âmbito de exercício das vontades, é muito delicado isso. E não é à toa, repito, que isso é estabelecido para que a União faça, a fim de estabelecer políticas bem pensadas, bem desenvolvidas, de modo a impactar o menos possível na restrição de direitos da sociedade privada, inclusive do exercício da iniciativa privada. Porque, como bem falado pelo Dr. Leonardo, não são alcançadas só aquelas instituições beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que são enxergadas como auxiliares do Estado para suprir a lacuna estatal no oferecimento, aqui no nosso caso, de educação. Não são só elas, são as instituições privadas com fins lucrativos também que são alcançadas, ou seja, justamente aquelas ao qual o cidadão, ao qual a União dá uma visão de maior deliberação, de negociação entre as partes. O direito privado, consequentemente, ele já e já permite que as partes sentem à mesa e negociem eventualmente, considerando as suas particularidades, considerando as suas características individuais, e aí as características individuais do aluno, as características individuais da instituição. Tudo bem que a lei, inclusive, atenta para essa questão, inclusive orienta no sentido de que as características da instituição, sua capacidade econômica e outros fatores devem ser considerados. No entanto, ela não toca na questão justamente muito bem comentada pelo Dr. Leonardo, que é a característica do aluno, de modo que a gente vê uma circunstância onde, tornando genericamente, estabelecendo uma regra genérica para todos os casos, não importando se o aluno tem alta capacidade econômica ou o aluno tem baixa capacidade econômica, inclusive também a instituição, quando se aplica genericamente, isso acaba gerando essa subversão em um país tão desigual de beneficiar quem não precisa, ou seja, mensalidades maiores vão ter maiores descontos para, muitas vezes, quem não precisa. Mensalidades menores, já naturalmente buscadas, instituições que são buscadas por alunos com capacidade econômica menores,
acabam tendo um desconto muito inferior que não faz face, não auxilia o aluno nesse momento de perda de capacidade econômica, muito provável perda de capacidade econômica, ou às vezes até a perda total da capacidade econômica com o desemprego. Então, a generalização e a tentativa de interferência no direito privado, através da intervenção do Estado na economia, na ordem econômica, ela deve ser bem pensada. E é por isso que é facultado não, atribuído à União, e não aos estados, e não aos municípios que façam isso, para desenvolver uma política bem pensada. Do jeito que está sendo feito, inclusive causando uma desigualdade regional. Inclusive uma desigualdade regional, que não foram todos os estados que implementaram essa legislação. Foram 3, se eu não me engano, não os tenho de cabeça aqui, recentemente, eu não fiz essa atualização hoje, mas foram 3 estados, se eu não me engano, que implementaram essas legislações, causando, inclusive, consequentemente, um problema de planejamento regional, planejamento universal das regionalidades, que também é papel da União. Ou seja, muitas vezes, regiões com maior capacidade econômica também, que nem o Rio de Janeiro, quando a gente compara com o Nordeste, determinados locais do Nordeste, implementam essa legislação, enquanto outros locais não implementam, com muito menor capacidade regional, digo, como um todo. Naturalmente, existem classes em todos os lugares. E é por isso, para justamente ver a universalidade e implementar políticas, que essa interferência é atribuída à União. Ou seja, legislar sobre direito civil é papel da União e não dos Estados. E isso não é à toa. E esse é um dos motivos muito alegado nas ações que desaguaram na justiça contra a legislação carioca e que, inclusive, foram objeto de fundamentos das decisões que inicialmente suspenderam a eficácia da legislação. Então, mas a gente tem outras questões para discutir aqui, que também é a insegurança jurídica causada pela legislação. Essas subversões causam insegurança jurídica nos casos concretos que a gente vem percebendo e debatendo ao longo das nossas conversas nos últimos tempos. Então, eu também... e vamos falar também que ela passa por cima da legislação trabalhista. Então, para apontar esses dois aspectos, inclusive, volto a palavra para o doutor Leonardo, que vai falar especificamente sobre a regulamentação da educação, e eu acho que ele vai poder falar muito bem sobre isso, e também sobre o atropelo da legislação carioca e em relação à legislação trabalhista, que também é prioritária, é privativa, digo eu, da União. Então, nós temos aí 2 avanços do Estado sobre as matérias privativas da União, que vão poder ser mais bem comentadas agora, inclusive, pelo doutor Leonardo. Obrigado, Bruno. E exatamente nessa linha, né, nessa linha de uma possível usurpação de competência legislativa, que essa lei vem sendo utilizada. E a grande verdade é que, em relação à educação, à regulação da educação, em primeiro lugar, as instituições, de uma forma geral, né, estão adstritas ao Sistema Federal de Ensino, sendo, então, a União quem deve regular essa atividade. Só deixa de ser a União que regula o sistema, essas instituições quando são instituições estaduais ou municipais, instituições públicas, que nada tem a ver com essa história. Então, em primeiro lugar, não deveria nem mesmo, né, ter o Estado regulando educação em si, né? Regulando como essas instituições devem aplicar descontos ou não, se elas podem demitir seus funcionários ou não, se elas devem estabelecer mesas de negociação, que é um ponto que a gente ainda vai abordar, e como tudo isso deve acontecer. Além disso, existe lei específica que delimita a forma em que as instituições devem apresentar as suas mensalidades todos os anos, e a forma que essas mensalidades podem ser reajustadas, trazendo, inclusive, obrigações inerentes à publicação de informações quanto aos valores oferidos, e, enfim, a lei tem tratamento específico para que valores devem ser apresentados, mostrando que instituições devem apresentar e considerar para fixação dos seus preços e aumento das suas mensalidades. Então,
mais uma vez, né, a gente vê que quando é fixado um desconto obrigatório, um desconto linear obrigatório às instituições, sejam elas do primeiro grupo ou do segundo grupo, esse desconto ele é fixado ao arrepio de legislação estadual, da legislação federal já existente, né, que trata da forma de fixação de valor de mensalidades, a Lei 9.870. É, outro ponto que acho que vale também comentar, doutor Bruno, sobre essas questões que envolvem o direito civil, é que a grande verdade é que o direito civil ele já traz respostas para uma situação como a que a gente está vivendo, né? Através da teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus e por aí, né? Porque se a gente celebra o contrato em um determinado momento e por questões, por exemplo, de uma pandemia como a que a gente está vivendo, esse contrato se torna oneroso demais para uma das partes, esse contrato pode ser revisto, esse contrato deve ser revisto. E mediante, obviamente, né, as condições factuais de cada uma dessas partes, elas devem chegar a um ponto em que ele se torne suportável, seja desfeito, né, para essas partes terem resolvido essa situação delas. Então, a grande verdade é que não era necessária uma lei que determinasse descontos obrigatórios, descontos que aparentemente não atingem a vontade, a finalidade, o que quer que fosse que o legislador estadual estava buscando ali naquele momento, quando criou essa lei, e as próprias regras do direito civil, elas já permitem, né, que as partes tenham resolvidas essas questões entre si. Ao seu turno, as próprias instituições, até onde eu conheço pelo menos, né, elas vêm buscando atender os anseios dos seus alunos, as necessidades dos seus alunos que mais sofreram com a pandemia. Elas vêm buscando conhecer a realidade fática de cada um desses alunos e, óbvio, dentro das suas possibilidades também, porque a educação, o mercado da educação em si, de uma forma geral, ele vem de períodos assim em que houve uma enorme diminuição de investimentos em relação à educação superior, por exemplo, com diminuição de fiéis, né, com menos financiamento público para a educação, por exemplo. E, e aí, no momento em que se tinha uma expectativa de uma melhora desse mercado, de um crescimento desse mercado, a gente ingressa numa pandemia que faz com que as instituições tenham que se reinventar, os professores tenham que se reinventar, precisem adequar toda a sua tecnologia num prazo recorde, né, num prazo jamais imaginado. Acho que um ponto, assim, se é que tem pontos positivos, né, mas um ponto positivo que a gente pode extrair de tudo isso que a gente está vivendo foi justamente o avanço da tecnologia, né, porque com as autorizações que foram feitas para que as aulas fossem ministradas através de tecnologia, né, e de forma síncrona, as instituições tiveram que investir, se reinventar, se atualizar e avançamos, né? Todas elas avançaram anos e anos, né, em relação ao que se planejava anteriormente, obviamente fazendo com que elas tivessem que investir muitos recursos e muito treinamento para que isso acontecesse. Então, para concluir esse ponto sobre descontos obrigatórios, sobre descontos lineares, sobre competência legislativa, me parece a princípio que a lei ela procura atingir uma determinada finalidade, ela falha nesse objetivo e ela falha passando por cima de algumas questões que ela não deveria passar, tá? Como a existência de leis federais que já tratariam dessa matéria. Um ponto que o Dr. Bruno me provocou agora sobre a parte de direito do trabalho da lei, eu acho que vale mencionar, porque a lei vem tratando da impossibilidade de demissão dos quadros de funcionários e professores das instituições de educação durante a pandemia. Ora, legislação trabalhista é competência exclusiva da União. Então, em momento algum, a lei estadual poderia tratar dessa matéria,
muito bem, já foi muito bem suspendida por liminar, o artigo que trata desse ponto, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí daí acho que não cabe maiores divagações sobre o assunto, mas isso é para a gente ver assim, um nível de intervenção estatal na atividade privada que essa lei busca atingir. Pode falar, doutor Bruno, estou vendo. E como isso aqui é um bate-papo, né? Uhum. Não é demais falar, assim, notar justamente esses aspectos que são muito mal pensados da legislação, né? Eu falava em instituições beneficentes de assistência social e instituições privadas com fins lucrativos, e é completamente ignorado, apesar de, sim, não é completamente ignorado, melhor dizendo, mas apesar das faixas, né, apesar de estabelecer faixas diferentes de desconto para instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos, elas são absolutamente insuficientes, levando em consideração a quantidade de bolsas, muitas vezes, conferida pelas instituições beneficentes para os seus alunos. Isso já Enorme. rotineiramente, isso já naturalmente, que antes da declaração de constitucionalidade era 20%, e a maioria das instituições que eu conheço continua ofertando 20%, no mínimo, de bolsas, né, correspondente ao faturamento total para os seus alunos. Ou seja, já são instituições com menos capacidade econômica. E as diferenças estabelecidas nos percentuais, né, dos valores, das bases de cálculo, na verdade, para aplicação do desconto, do percentual de desconto, ela é evidentemente insuficiente para levar em consideração a capacidade econômica das beneficentes. E mais, né, é aquela coisa de tentar intervir num que não deve ser mexido sem pensar bem. Muitas das instituições, além das bolsas, já vinham concedendo descontos, inclusive a título de pandemia, a título das dificuldades que as pessoas vinham sofrendo com a pandemia, a fim de viabilizar a continuidade dos estudos dos alunos. Já vinham. E apesar de ter tratado muito timidamente dessa circunstância, a legislação cria uma expectativa de desconto. Quando ela coloca 30% de desconto, ela cria uma expectativa de desconto, né, do consumidor chegar e obter aquele desconto dentro do que ele entendeu que ia conseguir, aplicando muitas vezes aqueles 30% em cima da mensalidade, que nós já vimos aqui no início, que não é esse o cálculo. Mas pior do que isso, mais do que isso, além disso, ainda vai com essa expectativa de desconto já tendo tido descontos. Já tendo, ou seja, cumulativamente, vai com uma expectativa de cumulação de descontos. E aí é o próximo problema que a gente enfrenta, né? Essa questão dessa figura de mesa de negociação, é o nome dela, mesa de negociação. Doutor Bruno, se me permite, né? Inclusive, a própria lei ela vem dizendo que quem já recebeu descontos inerentes à pandemia, no momento da pandemia, esses descontos obviamente devem ser mantidos, mas exclui essas pessoas dos descontos que deveriam ser dados, né? Então, criando aí mais uma situação onde pessoas que anteriormente já tiveram, né, o reconhecimento por parte das instituições de educação como necessitadas de mais ajuda, de mais amparo, essas pessoas elas acabam, né, elas tiveram já atendido o seu pleito, mas você acaba privilegiando outras tantas que muitas vezes podem não ter tido essa necessidade reconhecida. E você aplica de forma longitudinal. Todos, olha, funcionário de qualquer empresa que não teve seu salário reduzido, um funcionário público, ou então alguém que está trabalhando num nicho em que vem tendo estabilidade financeira durante a pandemia. Essas pessoas que pagam colégio, universidade, elas terão desconto. E de outro lado, né, doutor Leonardo? E de outro lado, também não levando em consideração determinadas características das instituições. Porque nós temos instituições, por exemplo, que se equiparam ou já vinham desenvolvendo robusto sistema e robusto métodos pedagógicos
para o aluno absorver o conhecimento através da internet, através de métodos não presenciais. Ou seja, muitas instituições estavam muito avançadas nisso, outras não. Outras não. E, mais uma vez, a lei, com esse desconto linear, vamos dizer assim, esse desconto geral e abstrato para todos, sem considerar suas características pessoais, também faz uma injustiça nesse ponto, tratando de forma idêntica as instituições que vêm fornecendo todos os recursos possíveis e imaginários para os seus alunos continuarem estudando através de plataformas virtuais e outros métodos, e aquelas instituições que ainda estão correndo atrás do desenvolvimento dessas tecnologias, da implementação dessas tecnologias e acabaram tendo que tentar fazer algum tipo de milagre nesse momento. Também botar no mesmo bolo essas duas situações é outro problema, que a legislação... E a lei desconsidera uma coisa que é essencial em relação à educação à distância e à educação mediada por tecnologia de forma síncrona. Na educação à distância, o aluno ele precisa ser muito mais autossuficiente, muito mais automotivado, muito mais rigoroso em relação ao hábito de buscar as informações, e ele goza de um tutor, né, de alguém que vai lhe tirar as dúvidas, de alguém que vai lhe direcionar os estudos, mas não exatamente de um professor ministrando a aula como se presencialmente estivesse, através de uma tecnologia como essa que a gente está usando aqui, falando para os seus alunos, ensinando, explicando, trazendo, fomentando debates. Enfim, as aulas de um curso à distância são diferentes das aulas de um curso presencial que hoje vêm sendo mediadas através de tecnologia. Então, não se pode achar que você colocar as aulas presenciais mediadas por tecnologia será a mesma coisa que educação à distância. Outro ponto, os professores da educação à distância, né, têm uma remuneração diferente dos professores da educação presencial. Isso está na convenção coletiva, você pode ver lá que os pisos são distintos. E aí, os professores que estão trazendo educação presencial mediada por tecnologia remota, né, o que você deve fazer em relação a isso? Eles precisam continuar se superando, vencendo esses desafios, os desafios inerentes a terem que fazer a aula de suas casas, fora da instituição, através dessas tecnologias, e que não estavam antes preparados para isso, ninguém esperava por isso. Então, a lei, quando ela vem trazendo esses descontos, ela procura partir de um pressuposto de que, não, agora é AD. Não, não é AD. ED é outra coisa. ED é diferente. ED é totalmente diferente de uma aula. Você é professor, né? Você sabe, né? É diferente. Né? O ED, o aluno busca o conhecimento, vai nas mídias, na tecnologia, direcionado, obviamente, pela instituição, mas ele tem que ter temperança, ele tem que ser... Enfim, como eu disse antes, enquanto que as aulas da educação presencial mediadas por tecnologia, elas acontecem em seus horários, os alunos assistem às aulas, existem diversas metodologias, né, que vão sendo aplicadas ao longo dessas aulas. As instituições precisaram preparar os seus professores ao longo de todos esses meses aí que a gente já vem vivendo de pandemia. E isso não tem nada de semelhante assim com a educação à distância. Exatamente. Por incrível que pareça, a percepção, e aí como professor também, os desafios causados no início é absolutamente distinto, essa visão de EAD e a transformação do que era presencial em virtual, mantendo praticamente a mesma carga horária, só que, no entanto, exigindo maior carga horária, de outro lado, para viabilizar a absorção do aluno. E as instituições acabaram tendo mais custos no início também para viabilizar isso durante esses semestres. As instituições acabaram tendo custos com isso, o que também foi ignorado. Então, é bastante complicado. Mais uma vez, a questão de generalização da lei, ela foi muito equivocada nesse ponto de vista. Ela foi muito
foi muito, não alcançou o ponto, foi muito mal É, dimensionada, realmente. então, ao contrário, né, do que a lei presume, de que as instituições, ao ter suas disciplinas mediadas via tecnologia, teriam diminuição dos seus custos, aconteceu justamente o oposto durante a pandemia. Por quê? Porque todas elas tiveram que investir em tecnologia, em equipamentos, em banda, em links, em treinamento, tiveram que se adaptar a toda essa nova realidade. Os contratos normalmente de instituições são feitos também de forma já previsível em relação aos seus custos, então esses custos acabam existindo de qualquer forma, em sua maioria. É, eu vejo que, assim, diferente, né, do que todos pensam, ora, os alunos não estão indo às instituições, as aulas não estão acontecendo de forma presencial, não está se gastando a mesma luz, não está se gastando a mesma quantidade de material de limpeza ou algo do tipo, mas as pessoas esquecem, né, que além dos investimentos necessários em tecnologia, em insumos, em banda, em treinamento, em programas, né, houve também uma enorme evasão escolar, houve também inadimplência, muitos alunos, em decorrência das dificuldades que vem passando, não puderam pagar as suas mensalidades, e colocando as instituições assim também numa situação difícil no que tange a questão financeira. Muitos alunos não renovaram suas matrículas ou deixaram para fazer em outro momento, muitos desistiram, muitos cancelaram, e tudo isso entra nessa conta. Você aplica descontos obrigatórios e tem quedas de receitas expressivas em função da pandemia, você faz com que as instituições de educação acabem tendo que suportar um ônus enorme, né, que ele, na verdade, tem que ser compartilhado por toda a sociedade, não apenas por elas. E nessa linha, E, não, mas e isso bem falado, como falado anteriormente, em cima já de uma situação que não vinha bem para as instituições de ensino com a redução do financiamento estudantil, dos perfeito, programas de financiamento, com perfeito. perdas de alunos, né, perda de quantitativo de alunos, de matrículas, que já vinham ocorrendo antes da pandemia. E isso não é exclusividade de uma, de duas, exclusividade de todo o mercado, de todo o setor. Então, depois vir a pandemia, com todos esses acréscimos, e eu até colocava isso no papel outro dia, em uma manifestação, aonde, curiosamente, o mesmo Tribunal de Justiça que cassou diversas liminares há pouco, negava a gratuidade de justiça para uma determinada instituição, em meio à pandemia. E eu tinha que falar exatamente o que foi pontuado agora. Já vinha numa situação difícil. E eu botei todos os números de o que vinha numa situação difícil descendo. Felizmente, eu consegui a reversão dessa decisão no tribunal. Mas eu precisei ir até o tribunal para sensibilizar alguém. É. Pelo menos o tribunal, nesse ponto, foi coerente. Eu acho que isso deixa uma mensagem para todos nós aqui, nós que estamos debatendo e todos que estão nos assistindo. Essa é uma situação que a gente está vivendo que não é boa para ninguém, né? Nenhum de nós. E que traz dificuldades enormes, traz desafios enormes para todas as instituições e todos os alunos. Mas a gente não pode deixar de buscar a nossa evolução através da educação e nem a nossa missão através de fornecer essa educação. Então, o que a gente precisa fazer é sentar e conversar, entender as necessidades de lado a lado, né? Buscar o equilíbrio, buscar o melhor que pode ser feito dentre a situação de ambas as partes, né? De todas as partes que participam dessa relação, e a partir daí dar os braços e lutar para que saiamos no final dessa pandemia com instituições ainda fortes, capazes de continuar produzindo educação com qualidade e alunos que tenham aprendido, tenham obtido os ensinamentos necessários ao longo da pandemia e uma sociedade mais conectada, mais tecnológica, que vai saber usar melhor essas ferramentas e tendo uma educação, uma revolução na educação como não se viu nos últimos 100 anos. Né? A forma de dar aula
hoje, através de todos esses meios tecnológicos, ela vem evoluindo, está evoluindo, e as tecnologias ativas, as metodologias ativas vão ser fundamentais para que a gente possa se reinventar e fazer a educação cada vez melhor, ainda que com um cenário tão difícil e desafiador como que se apresenta para a gente hoje aqui. Bom, eu acredito que esses comentários tenham contribuído para o debate sobre essa questão e principalmente como uma experiência para o futuro, para para o próprio Estado, no caso, e para as entidades públicas, no sentido de pensar melhor a intervenção na ordem econômica, especialmente quando lida com relações que já não dependem, a priori, dessa intervenção, onde as partes já têm a possibilidade, como bem pontuado, de debater, de discutir, de negociar e de considerar as características particulares de cada uma delas, com menos generalização. Então, esperamos que também tenha sido uma experiência para os governantes, para os estados nesse aspecto, que é um debate muito complicado, a regulamentação, a intervenção do Estado na economia. Então, esperamos que nossos comentários, nosso bate-papo, tenha contribuído para a reflexão e, justamente, principalmente, para que a educação saia não combalida, mas fortalecida, pelo menos com a experiência também disso para o futuro. Economicamente, infelizmente, a gente não pode esperar milagres, né? Não tem como, infelizmente, não ter um déficit aí nas contas das instituições, mas que realmente essa experiência sirva para um desenvolvimento melhor da educação e para uma experiência que o Estado vai talvez precisar repensar a regulamentação da educação privada, que inclusive é um tema. Eu gostaria de deixar aqui consignado, né, a minha admiração pelos professores, pelos funcionários administrativos e pelos alunos por estarem se superando nesse momento, por estarem dando o seu máximo, por estarem buscando a continuidade das suas missões, seja de possibilitar a educação, de levar a educação, de recebê-la, né, de aprimoramento, e dizer que, como o Dr. Bruno disse, que a gente tire de tudo isso o crescimento como sociedade, o crescimento como instituições e como alunos, e que a gente possa sair dessa pandemia pelo menos de forma que a gente possa dar continuidade ao processo educacional, ao processo de evolução da sociedade como um todo. Inclusive, nesse contexto de preservar tanto a manutenção da continuidade do aluno, que é o objeto da legislação, diga-se de passagem, mas também preservar as instituições, não gerando passivos ainda maiores para elas, preocupa o que já foi comentado aqui, essa geração de expectativa no consumidor, de modo, e a gente conhece como essa circunstância no dia a dia se opera. Ou seja, o consumidor chega com expectativa gerada pela legislação e muitas vezes não compreendendo exatamente qual o nível do seu direito. Então, certamente, e já estamos nos deparando com essa questão, dos alunos chegarem, independentemente de já terem bolsa, independentemente de já terem recebido os descontos, e questionarem sobre mais o desconto de 30% previsto na legislação. A legislação prevê a solução para essa circunstância, mas prevê a mesa de negociação para verificar se vai ser conferido um desconto após já ter tido um desconto espontâneo dado pelas instituições, ou não vai ter esse desconto, ou de quanto ele vai ser. Mas essa mesa de negociação, inclusive, é algo anômalo, bastante atípico, e que me parece que vai criar problemas. Eu acho que quem pode falar mais sobre isso é quem esteve mais perto
dessas mesas de negociação? Doutor É. Leonardo, por favor, então comente essa circunstância das mesas de negociação. Então, a mesa de negociação vem prevista ali no artigo 2º da lei, e ela traz a necessidade de estabelecimento em 5 dias, tá, de uma mesa de negociação paritária compostas por membros da instituição, representantes da instituição, representantes dos funcionários da instituição e representantes dos alunos. Então, você já coloca numa mesa, tá, 3 partes, sendo que 2 delas tendem a ter interesses conflitantes com uma outra, né? Conflitantes no sentido de que qualquer empresa, para poder sobreviver à pandemia, sobreviver ao estado de calamidade pública, ela precisa lançar a mão de decisões de cunho econômico, de cunho financeiro, que muitas vezes serão opostas aos anseios tanto de alunos quanto funcionários. Mas isso não é só esse ponto que importa. Além disso, né, a empresa está obrigada pela lei a abrir as suas informações financeiras para que essa mesa delibere quanto de desconto deve ser aplicado, para que homologue os descontos que foram aplicados, ou para que ainda verifique descontos que precisam ser aplicados de acordo com essa análise. Olha, nem na época do regime militar nós vimos algo tão interventivo da atividade empresarial como o estabelecimento de colocar as informações financeiras inteiramente na mão dos funcionários, dos consumidores daquela atividade, daquele serviço, para que juntos possam deliberar a melhor aplicação dessas possibilidades financeiras existentes. Voltamos Bom, a e aí falar. já é bastante. Perdão. Não, assim, não tem problema, mas só para poder concluir esse pensamento, a gente já dispõe de uma lei federal, a Lei 9.870, que traz e informa quais são as informações financeiras que as instituições de educação estão obrigadas a divulgar para toda a comunidade acadêmica, sejam alunos, professores, funcionários, para todos aqueles que ali estiverem interessados em saber essas informações. Então, o que eu leio dentro desse artigo, com essa obrigação de demonstração da situação econômica da instituição, eu tenho que ler, né, por mais que a gente entenda que essa lei foi além, né, de onde ela poderia ir, eu tenho que ler em consonância com a legislação federal que já existe, né? Porque eu vejo que as informações que deverão ser demonstradas, então, são aquelas que a União já determinou às instituições de educação para apresentarem no momento da fixação das suas mensalidades para os próximos períodos. E aí é mais uma preocupação. Justamente, essa questão do debate na mesa de negociação de quanto vai ser efetivamente o desconto, em determinadas circunstâncias que eles não vão ser cumulativos. O consumidor, o aluno chega com a expectativa de mais desconto. Ainda mais numa situação que é compreensível, não é uma crítica, Claro. é absolutamente compreensível e esperado que isso aconteça. Mas, infelizmente, a geração de expectativa, ela gera muitas vezes uma frustração. E uma frustração de alguém que, apesar de explicar as circunstâncias para a pessoa, ela pode não sair dali contente. E nós sabemos como acontece na prática. Ou seja, a pessoa muitas vezes vai ao PROCON, que inclusive é o órgão atribuído da função de fiscalizar a aplicabilidade da legislação que debatemos aqui. Então, o consumidor vai ao PROCON. E muitas vezes, nessas circunstâncias, ele não compreende que o desconto já foi dado e que a instituição não tem obrigação necessariamente de conferir descontos múltiplos ou acumulados e vai apresentar uma reclamação. E aí a gente já passa para o problema do direito sancionador, que Perfeito. nós vemos, infelizmente, e ainda mais nos PROCONs, nós já temos um problema de processo administrativo sancionador no âmbito das autarquias especiais, digo, das agências reguladoras. Nós já temos ali problemas. Mas quando nós chegamos nos PROCONs,
que fiscalizam exatamente a proteção ao consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que no âmbito judicial estabelece a inversão de ônus da prova, a responsabilidade objetiva, existe uma tendência, uma infeliz tendência, de trazer esses institutos para dentro do direito administrativo sancionador, que não são próprios, não são do direito administrativo. No direito administrativo sancionador, é a autoridade administrativa que tem que buscar os elementos para demonstrar as condutas contrárias à legislação praticadas pelo fornecedor, eventualmente. E não o contrário, e não o fornecedor que, diante de uma reclamação verbal, muitas vezes, do consumidor, que precisa comprovar não ter cometido aquela postura que a ele é imputada. Então, essa lógica acaba sendo muitas vezes invertida. Quem conhece o processo administrativo dos PROCONs, inclusive de outras agências, eu não restringo aqui, infelizmente eu não restringo só os PROCONs, mas isso acontece infelizmente em outras agências também. Quem conhece sabe que infelizmente esse ônus é invertido e acaba muitas vezes inviabilizando que o fornecedor comprove que não cometeu, até porque é uma prova negativa. E é muito difícil de Sim. realizar a prova negativa. Muitas vezes é impossível, né, de realizar prova negativa, se tornando efetivamente uma prova impossível. No entanto, as autuações muitas vezes são mantidas e só vão se resolver quando são resolvidas em âmbito judicial, e muitas vezes isso aumenta o passivo das instituições também. Então, nós, além de termos todos os problemas comentados até agora, nós temos um problema também de um provável aumento de passivo das instituições decorrente dessas demandas, pela falta de compreensão, muitas vezes, dos consumidores, que são levados a ferro e fogo pelos PROCONs, muitas vezes, e que geram ali praticamente uma certeza de punição, de perseguição daquela sanção. E mais um problema gerado pela legislação também, que nós vamos ver as decorrências dele no futuro. É, assim, nesse ponto, muitas vezes também nós acabamos por ver situações em que levam a essa voracidade por parte do PROCON, por exemplo, em relação às instituições quando elas estabelecem cláusulas ou condições que não são compatíveis, né, com aquela relação em si. E acho que, no final das contas, né, o que a gente não pode permitir é que esse momento de excepcionalidade que a gente vem vivendo, aliado a essa lei estadual que está em vigor e aliado também a instituições que procuram fazer a coisa do jeito certo e atender os seus alunos, obviamente, dentro das suas possibilidades e dentro da necessidade desses alunos, bem como aquelas outras instituições que vêm procurando se proteger a todo custo, né, das, das intempéries inerentes a tudo que a gente vem vivendo, ao estado de calamidade pública, à pandemia, né, e a grande verdade é que todos nós temos que, de alguma forma, participar, né, com o melhor que a gente pode para justamente diminuir, que isso seja considerado quando instituições forem receberem esses órgãos e que eles vejam o que essas instituições já fizeram até então para minorar, né, os efeitos de todo esse momento que a gente vem vivendo. Nós nos despedimos aqui e esperamos ter contribuído para o debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, sempre muito bom conversar com você.